Salve, galerinha, beleza? Então, estamos aqui para falar agora sobre o coeficiente angular de uma reta. Mas antes de a gente entrar especificadamente nesse assunto, eu gostaria de apresentar para vocês aqui o ciclo trigonométrico e mostrar alguns detalhezinhos que vão ser necessários, tanto agora, né, nessa parte da geometria analítica, quanto será importante quando nós estudarmos números complexos. Tranquilo? Então, vamos lá. Para a gente deixar bem claro, toda vez que você ouvir falar em cosseno, lembra no eixo de x, ok? Falou em cosseno, eixo de x. Falou em seno, eixo de y, ok? Falou cosseno são os elementos de x. Falou em seno, os elementos de y. A tangente é essa minha reta bem aqui, ó. É essa reta que passa cortando aqui do ladinho dessa minha circunferência, do meu ciclo, ok? E eu vou mostrar exatamente agora para você o que é cada um deles, tranquilo? Então, olha só. Primeiro, eu vou começar com a tangente. A tangente, quando você ouvir falar, é essa distância aqui, ó. É essa distância aqui fora, tá vendo? Então, eu tenho a minha reta que partiu aqui, formando um ângulo de 90 graus, ok? Saiu do meu ciclo trigonométrico e encontrou o eixo que nós chamamos de eixo das tangentes. Então, toda vez que você fala em valor de uma tangente, é esse valor aqui, ó. Seria essa altura, digamos assim, tá certo? Fora essa tangente, nós temos aqui, ó, esse eixo aqui, ó, a distância daqui para cá, nós temos o eixo dos cossenos, que seriam os elementos em x. E esse outro eixo aqui, nós temos o eixo dos senos, que seriam os elementos em y. Olha que interessante. Quando nós temos o seno, a tangente, no caso, sendo zero, a minha angulação aqui sendo zero, significa que a minha tangente aqui, ó, também vai ser zero, porque não vai ter angulação nenhuma, então não tem distância nenhuma aqui, ó. Essa distância aqui não existe, nem para cima, nem existe para baixo, ok? E olha que coisa interessante. Tangente, só existe tangente quando a minha reta cruza o eixo dessa tangente. Ficou bem feiozinho, né? Deixa eu tentar fazer aqui embaixo. Ó, só existe tangente quando cruza o eixo das tangentes. Então, se eu tiver o ângulo de 90 graus, tangente de 90 graus, ó, essa minha retazinha vermelha, está cruzando o eixo da tangente? Não. Então, eu não tenho tangente de 90 graus. Falou tangente de 90 e 270, significa que a gente não tem, não existe valor nenhum para tangente, porque não cruza a tangente. Beleza? Vamos continuar. O coeficiente angular, pessoal, ele é responsável pela declividade da reta. Na verdade, essa situação aqui, ó, da reta estar mais fechadinha ou mais aberta em relação ao meu gráfico. Por exemplo, uma reta assim, ó. Então, ela teria, ó, esse ângulo formado aqui, ele seria mais aberto, ok? Então, esse coeficiente, ele é determinado pela tangente de alfa. Ou seja, quando eu calculo a tangente desse ângulo, eu encontro o valor do meu m, que seria o meu coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular indica a declividade da minha reta. Beleza? Então, olha só que interessante. Isso é recapitulando até um pouquinho o que nós vimos lá no ciclo. Ó. Quando eu tenho a tangente de 0 grau, o que vai acontecer? Qual é a minha angulação daqui da minha reta com o meu eixo das abscissas, que também seria o meu eixo cosseno? Zero. Não tem angulação nenhuma. Então, meu coeficiente angular aqui é zero. Olha aqui, ó. Nesse caso, eu já tenho uma angulação maior que zero
e menor que 90. Então, nesse caso, a minha tangente ela vai ser maior que zero, vai ser algum valor maior que zero. Então, ele ficaria nessa parte aqui de cima, nessa parte aqui de cima. E o meu coeficiente angular, o meu m, vai ser qualquer valor positivo, ok? Se eu tiver a tangente sendo alfa, então significa que não existe declividade, então não há coeficiente angular. E se o meu tangente for maior que 90 graus e menor que 180, então nesse caso, o meu coeficiente angular será negativo. Então olha só, agora para ficar bem claro, ó, declividade das retas e conhecendo os pontos. Dado dois pontos, aqui no caso nós temos o ponto A e o ponto B, são dois pontos pertencentes a essa reta. Olha o que nós vamos fazer. Observe o triângulo ABC, aplicando razões trigonométricas no triângulo retângulo, teremos, olha só que legal, se eu quero calcular a tangente do alfa, o que eu preciso fazer? Seno dividido por cosseno, ok? Então eu tenho essa primeira fórmula. E o que é o seno e o cosseno? É o cateto oposto, que é esse cara aqui, sobre o cateto adjacente, tranquilo? E eu ainda posso calcular dessa maneira aqui, ó. No meu seno, no meu cateto oposto, eu vou ter o ponto em y, o último menos o primeiro, para poder encontrar essa distância aqui, ó. Para poder encontrar essa distância aqui, ó. Então eu coloquei aqui em cima. A mesma coisa eu tenho aqui no meu cateto adjacente ou no meu cosseno, ok? Então eu faço o último menos o primeiro para saber essa distância. Então x menos x0. E lembrem, não esqueçam, o coeficiente angular, o meu m, é a mesma coisa que o tangente de alfa. Então, no lugar do tangente aqui, pessoal, eu posso colocar m. No lugar do tangente, eu posso colocar m. No lugar do tangente, eu posso colocar m. E o que é mais importante, pessoal, fixem nesses três formatos. A gente vai usar muito esses formatos à medida que os exemplos forem aparecendo. Tranquilo? Então é isso aí. Obrigado e até a próxima aula.